eles. E não conheceram que era ele que estava perante eles ali. Mas quando eles abriram os olhos, que eles viram no partir do pão que era Jesus, tudo mudou. Aí eles viram que realmente Cristo vivia, que já tinha renascido. E no nosso dia a dia, irmãos, na nossa caminhada, é assim. Muitas vezes nós somos fracos, falhos, que nem o pastor falou. Muitas vezes nós queremos nossas coisas para hoje, para já. Colocamos as mãos de Deus, pedimos, Deus não deu agora, não deu semana que vem, nós já desistimos, já mudamos de plano. Deus não muda os planos que Ele tem sobre nós. Deus jamais muda os planos que Ele tem sobre a nossa vida, meus irmãos. E Ele diz nas escrituras dele aqui que o plano dele é perfeito e agradável para nós. Perfeito e agradável. Ele é o Deus de provisão, o Deus de renovo, o Deus que traz vidas. E se Ele está prometendo estar conosco, meus irmãos, como é que nós podemos duvidar? Como é que nós podemos duvidar que Ele estará conosco? Mas para Ele estar nessa caminhada conosco, nós temos que querer Ele. Nós temos que buscar esse Deus. Nós temos que querer essa presença junto com nós, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós temos que querer buscar esse Deus. Dá abertura para Ele chegar na nossa vida. E quando nós deixamos Deus agir, todas as coisas mudam. Tudo muda no sentido da nossa vida. O que era preocupação já não é mais desesperador. Que nem o irmão Paulo falou, quanto tempo nós oramos aqui, né, irmã? Quanto chorar, quanto a irmã contava o seu testemunho, né, contava. E olha o que Deus fez. Então é no tempo certo do nosso Deus. Ele tem um tempo preparado para cada coisa, para cada pedido, para cada coração, para cada pessoa. Basta nós crer nesse Deus, confiar nele. Mas confiar de verdade, confiar entregando a vida em espírito e verdade para esse Deus. E Ele faz as coisas por nós. Mas nós também, irmãos, temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é louvar o nome dele. Você tem voz, você tem pulmão, Ele te deu um pulmão forte, Ele te deu vida, louve o nome dele, busca a presença dele, porque esse Deus é tremendo. Se você buscar Ele de todo o coração, a graça dele se derrama sobre a tua casa, sobre a tua vida e tua família. Então vamos buscar esse Deus maravilhoso, vamos buscar a presença dele, para que quando Ele bater na nossa porta, nós saber que é Ele, para nós não ser enganados por Satanás, com vozes estranhas, com batidos na porta que não é o nosso Deus. Nós temos que estar, irmãos, alicerçados nesse Deus, para que quando aquela voz falar ao nosso ouvido, nós saber divulgar. Opa, essa é a voz do meu Deus. Essa não é a voz do meu Deus. Para nós não cair nas armadilhas de Satanás. Porque a Bíblia nos diz que Satanás anda de redor, rodeando, procurando a quem entregar. E se ele achar uma brecha, meus irmãos, eu digo para vocês, ele entra e ciranda na vida da gente. Ele faz estrago na família, na casa, onde ele colocar as mãos, se tiver uma brecha, ele estraga tudo o que está construído. E nessas horas nós temos que ter força, fé, botar sempre nossa família nas mãos de Deus, nossos filhos, nosso trabalho, tudo que nos pertence nós temos que botar nas mãos de Deus. Por mais pouco, mais simples que seja, mas nós temos que botar nas mãos, na proteção desse Deus vivo, esse Deus que cuida nossas vidas. Então, eu sempre penso assim, quando nós não conhecia Deus, nós podíamos ser que nem esses discípulos, né? Podia estar caminhando ao lado dele e não saber que era ele. Mas hoje na presença de Deus, a gente sente quando é a presença dele. A gente sente quando é ele que está ao nosso lado, né, irmãos? A gente sente quando é ele que chega a falar conosco. A gente sente quando a presença dele desce, que o pranto rola. Você não olha para os lados, você estão te olhando com vergonha porque eu estou chorando, porque não, é um choro gostoso, é um choro sem dor, é um choro de amor, é um choro como ele chorou um dia lá naquela cruz do Calvário por nós. É choro que ele chorou, enxugando as nossas lágrimas, recolhendo tudo que era de ruim, de errado que nós fazia sobre ele, aquela cruz lá. Então, meus irmãos, eu digo assim, vamos orar, vamos buscar esse Deus, acima de tudo, dependente do teu problema, meu irmão, dependente do que tu está passando, buscar esse Deus, sentir a presença dele, sentir ele caminhar ao nosso lado, sentir ele verdadeiramente junto conosco, meus irmãos. E aí pode ter certeza que vão vir as lutas, vão vir as barreiras, mas você vai ser forte para vencer, porque tu tem o vencedor ao teu lado, você tem o grande rei ao teu lado. Porque ele disse, ele não prometeu vida boa, vida mansa, sem problemas aqui para nós. Ele disse aqui na palavra que nós, nesse mundo nós teríamos aflição.
mas que nós tivéssemos um ânimo que Ele estaria conosco. E se nós buscar e der a autoridade, Ele estará conosco. Ele lutará nossas lutas. Ele vencerá. E quando chegar aquela hora, meu irmão, que você diz assim, que nem eu muitas vezes vi a Dona Maria dizer, eu não tenho mais força. Essa hora que tem que entregar nas mãos dele e dizer, Pai, até aqui a minha força foi. Mas daqui para frente, Pai, eu preciso de Ti. Daqui para frente, Senhor, eu só tenho a Ti para entregar. E se o Senhor segurar o meu fardo, eu vou vencer. Mas sem Ti, Pai, eu não sou nada. Eu não consigo vencer. Porque as minhas forças são limitadas. Mas a Tua força não, meu Deus. A Tua força me sustenta. Como o salmista Davi dizia, Davi não tinha receio de chamar o pai. Ele não tinha receio de se derramar aos pés do pai. Cada situação que ele passava, cada guerra, cada luta que ele ia, cada dificuldade que ele passava, ele se derramava aos pés de Jesus. Ele dizia para Deus, ele abria o coração dele para Jesus dizendo, Senhor, eu não tenho força. Se Tu não ir comigo, eu não vou vencer. Mas se Tu ir comigo, eu serei forte. Então assim nós temos que ser, meus irmãos. Nós temos que ser forte e corajoso. Como diz ali, Jesus dizia para Moisés e depois dizia para Josué. Seja forte e corajoso. Não temas, eu estou contigo. Então só essas palavras, irmãos, nós que cremos em Deus, é o suficiente para ser o nosso alicerce, o nosso escudo. Nas lutas, nas guerras. E sempre orar, irmãos, assim, jejuar, orar pela nossa família. Porque hoje o que mais Satanás tenta é a família. O que ele mais quer destruir hoje é a família e os filhos. Principalmente hoje o alvo dele não é mais tanto nós, mas os nossos filhos. Distrair os nossos filhos com coisas que não prestam, com coisas que não agregam nada. Então, hoje nós temos que estar muito atentos aos nossos filhos. Orar muito, botar muito os nossos filhos na presença de Deus. Porque depois que Satanás levar para o caminho mau, não é fácil, meus irmãos, a gente resgatar de novo. E nós, como famílias, nós temos que um orar pelo outro. Se eu precisar de ajuda, peça oração, irmã, ore por minha família, me ajude em oração e vamos unir forças. Porque a gente sabe que quando um está orando é um, mas quando tem 2, 3 para mais é um clamor. E o clamor, ele amolece o coração de Deus. A Bíblia diz que não tem o que Deus gosta mais, que se agrada mais do que um clamor. Diz que move o coração dele com íntima compaixão quando ele escuta um clamor. Lá em Israel, quando Deus tinha abandonado Israel por 70 anos, estavam sofrendo, as coisas estavam tudo de mal a pior, adorando ídolos. E chegou um dia que Arão, eles oraram, todos juntos, ele convocou todo o pessoal. Isso eram mais de 3 milhões de pessoas. Eles oraram e invocaram o nome de Jesus, todos num só clamor que chegava a tremer a cidade. Aquele eco, daquele choro e oração, porque tinha uns não choravam, não oravam, eles só choravam. E Deus abriu o coração, derramou dos céus abundância, aquilo, sabe, foi tremendo o que aconteceu. Então, meus irmãos, quando tiver dificuldade, vamos orar, vamos unir em oração, vamos buscar esse Deus, vamos buscar em oração, jejuar, porque a gente sabe que Satanás não suporta jejum. Onde tiver uma mãe de joelho, orando e jejuando, Satanás não chega. Ele não tem autoridade. Onde tiver jejum e joelho no chão, não tem lugar para ele, não tem brechas para ele. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para nós meditar. E que nós possamos sentir a presença de Deus, querer a presença desse Deus. Não caminhar com Ele como os discípulos de Emaú, sem perceber que era o nosso Deus que estava ali. Sem perceber a presença dele ali. De poder olhar para Ele e dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, sem você eu não consigo, eu não sei viver. Eu não quero mais viver, Senhor, sem tua presença. Orar para esse Deus e dizer, Senhor, hoje eu preciso fazer tal coisa, mas eu não sei, mas se o Senhor me ajudar. Se eu tenho uma causa na justiça, se eu tenho alguma coisa difícil para fazer e eu não consigo, eu não sei a saída, busque para Ele. Coloca nas mãos dele em oração e Deus vai mostrar a saída, Ele vai ensinar, Ele vai mostrar. Porque Ele é o nosso Deus. Ele nos dá sabedoria. Ele diz aqui na palavra, se não tem sabedoria, busca.
Busca a sabedoria do alto que ele ensina. Glória. Então, meus irmãos, nessa tarde, que sirva de reflexão para nós essa palavra. Glória Que a nós Deus. possamos pensar assim, de ter a presença desse Deus. Oh, De não deixar passar esse momento. Glória a Deus. De não deixar passar essa oportunidade quando Ele está do nosso lado, caminhando conosco, batendo muitas Glória vezes na a nossa Deus, porta. Porque a gente sabe, meus irmãos, que os dias estão se aproximando. O Glória fim está a se Deus, aproximando e a gente vê todos os dias mais os sinais Glória a Deus. de que a vinda de Cristo está perto. Glória a Deus. E não vamos deixar, irmãos, para o último minuto correr para achar Ele, porque às vezes podemos não achar. É verdade. Eu sempre penso naquela palavra assim, que quão triste que vai ser naquele dia, que a gente chegar na frente dele e dizer assim, Senhor, Senhor, eu fiz obras, eu falei no teu nome, expulsei demônio, eu curei,